Bom dia, pessoal. Eu sou Carla Zélio, sou psicóloga, trabalho com terapia sexual há bastante tempo. E acho que fui convidada para conversar com vocês porque ainda é um grande desconhecido o caminho da terapia sexual e nessa conversa com questões da análise do comportamento. E todas as vezes que eu falo, eu vejo que tem assim uma baita curiosidade sobre o tema, sobre o trabalho da gente, sobre como a gente conduz as coisas, sobre como é falar sobre sexo com o cliente da gente. Antes da gente falar da parte clínica e da discussão clínica, dos atendimentos clínicos, porque é isso que eu faço, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as disfunções sexuais, como é que se compreende as discussões sexuais, as disfunções sexuais, e como é que a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor sobre cada uma das variáveis que levam à função ou à disfunção sexual naquele indivíduo. Bom, primeiro e mais importante de tudo, o trabalho com as questões da terapia sexual se baseia no mesmo código de ética que qualquer outro atendimento em psicoterapia ou em psicologia, né, se baseia. Apesar da gente ver por aí umas coisas que parecem terra de ninguém, né, o trabalho bem feito para qualquer possibilidade clínica, ele tem que se basear no mesmo código de ética que a gente leu na faculdade e é com ele que a gente vai trabalhar, ok? Ah, mas eu vi essa e viu, aquilo não é ético. Então, a gente vai basear o nosso trabalho aqui. Então, nada do que a gente discutir aqui acontece no setting terapêutico. Tudo vai acontecer na casa da cliente, do cliente, na parceria que eles escolheram, da maneira como convém para aquela parceria, se é que existe parceria. Caso contrário, esse indivíduo vai viver as coisas num mundo privado. Nada acontece no setting terapêutico que não poderia acontecer em qualquer setting terapêutico. Combinado? Então, vamos lá, Felipe. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que a gente discuta sexo, sexualidade, saúde sexual e direitos sexuais. Então, a descrição está aqui, e, a partir daí, a gente vai construir o nosso trabalho. Depois, se vocês precisarem, vocês me escrevem que eu mando essa apresentação para vocês, tá bom? Próximo. Próximo. Aí. Bom, nós temos 3 níveis de seleção de comportamento. Por muito tempo, a gente ouviu que o sexo era parte do primeiro nível de seleção de comportamento que serve para a manutenção da espécie. Ok? Hoje, a gente sabe que a gente não precisa de fazer sexo para manter a espécie viva. Estou errada? Se eu quiser, eu entro ali numa clínica, pago um dinheirinho e saio grávida. O óvulo não é meu, o espermatozoide é de alguém que eu nunca vi, mas eu vou conseguir fazer a manutenção da espécie através da tecnologia que modifica a nossa ideia a respeito do sexo como reforçador primário, do sexo como uma série de outras coisas importantes que até há 10, 15 anos era o que a gente via. Então, veja, quando a gente discute disfunções sexuais, agora nós estamos trabalhando muito mais com os outros 2 níveis de seleção do que com o primeiro propriamente dito. Tá? Nós vamos falar sobre como é que este organismo, né, responde a estímulos e como é que o social espera que este organismo responda a estímulos. Combinado? Então, a partir daí, a gente vai construir uma compreensão do comportamento sexual. Porque a terapia sexual, quando a gente fala de terapia sexual, que abordagem passa pela cabeça da gente? Qualquer uma menos
qualquer coisa que fale sobre comportamento e sexo. Por quê? Porque sexo ainda, numa sociedade como a nossa, não é considerado mais um comportamento. Primeiro, é considerado sacanagem. Segundo, é considerado a possibilidade de obtenção de prazer. Terceiro, quando a gente fala de sexo, a gente vai falar sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre papel sexual, sobre uma série de outras coisas que a análise do comportamento ainda não foi lá estudar bem de pertinho. Ela está iniciando estudos para que a gente possa discutir toda essa construção dentro da análise do comportamento. Quando a gente faz uma busca, né, de publicações em análise do comportamento, questões das disfunções sexuais propriamente ditas, a gente não vai encontrar publicações. Se vocês encontrarem, me mandem. Né? Porque o que a gente vê, assim, um estudinho aqui sobre ejaculação rápida ou precoce, um outro estudinho ali engatinhando sobre questões do vaginismo, mas a gente não tem um trabalho desenvolvido ainda de produção científica em análise do comportamento para as questões da sexualidade, mesmo que sejam discussões de caso clínico e a partir daí o desdobramento disso na vida daquele indivíduo. Bom, quando o cliente da gente chega no consultório, ele chega muito acreditando que o sexo é algo marcado biologicamente e que ele já deveria saber fazer. Porque sexo, ele nasceu sabendo fazer. É uma condição humana saber fazer sexo. Então, assim, há algo errado, porque falta a habilidade que é humana para que ele tenha uma resposta sexual adequada e aquela relação vá adiante. Isto, o sujeito, qualquer que seja o gênero. Vamos lembrar que a gente tem um monte de discussão sobre o que é gênero, que eu não vou entrar aqui, ok? E vem com toda uma ideia, muitas vezes, quando a gente fala sobre educação sexual, sobre processos de aprendizado, sobre, enfim, variações do comportamento, por mais que a gente tenha uma possibilidade de experiências de comportamentos sexuais variados, existe um padrão, né, pré-determinado socialmente, quer dizer, na verdade, a gente vem com a regra social e a gente vai ter que se adaptar àquela regra social. E, quando isso não acontece no sexo, isto gera sofrimento. Nossa, mas trabalhar com a questão da terapia sexual é tão menos nobre do que trabalhar com a questão do autismo, da depressão, das questões da ansiedade. Né? Não, trabalhar com as questões da sexualidade é poder trazer qualidade de vida para o indivíduo e trabalhar também as doenças como depressão e ansiedade, porque quando aquele corpo tem uma atividade sexual, ele vai ter uma resposta neurológica que faz a diferença nos quadros de depressão e ansiedade, ok? Então, por favor, não desconsiderem o meu trabalho, porque eu faço o trabalho inverso. Né? Mas se a gente tem um quadro de depressão ou ideação suicida com uma queixa de disfunção sexual, eu vou trabalhar primeiro o quê? Não. Primeiro a gente vai cuidar da depressão, vai encaminhar para um psiquiatra, vai fazer esse trabalho em conjunto e depois eu vou... Quer dizer, depois, junto, né, a gente vai incluindo novas habilidades para esse comportamento sexual ficar mais variado e ter uma obtenção de prazer que não dependa de dinheiro, que não dependa, muitas vezes, de uma parceria, que não dependa de uma série de outras coisas, de um social. E essa pessoa começa a se sentir melhor.
e aí ela começa a buscar a relação dela com o mundo. Ok? Então, veja, numa depressão severa, num quadro de ansiedade severo, numa ideação suicida, a primeira coisa que eu vou fazer é encaminhar para quem? Fui clara? Vamos lá, Felipe. Próximo. Vamos lá, então. Vamos começar a falar sobre... Vai para frente, 2, eu acho. Mais um. Aí. Sobre a resposta sexual humana. Né? Nos idos dos anos de 1960, houve um casal que tinha lá um laboratório, vocês já devem ter ouvido falar deles, chamado William Masters e Virginia Johnson. Master e Johnson. Eles tinham um laboratório no qual eles colocavam eletrodos no indivíduo, desde aqui até ali, e colocavam aqueles indivíduos para fazer sexo. E os eletrodos contavam daquela resposta fisiológica, do que é que aquele organismo respondia diante de uma atividade sexual. Para que isso acontecesse, era importante um indivíduo e mais uma pessoa, porque se acreditava que esse sexo teria que ser feito entre 2 ou mais. Né? Então, eles tinham uma escola de parcerias subrogadas. Vocês sabem o que é isso? Pessoas que iam até lá, tinham um treinamento com técnicas específicas da terapia sexual e faziam sexo com essas pessoas para poderem fazer parte desta pesquisa. Em 1970, vem uma ideia de que, bom, então isso parece mais prostituição. Né? Se a pessoa recebe para poder ter atividades sexuais, mesmo que para fins de pesquisa, isto, nos Estados Unidos, foi considerado prostituição, e houve, então, o fechamento deste laboratório, e aí a gente começa a conversar sobre a terapia sexual que chega até hoje. Eles acreditavam que nós tínhamos 4 fases da resposta sexual humana, que era desejo, excitação, orgasmo e resolução. Depois a gente discute o que é desejo, tá? E aí, baseou-se esse trabalho, até em 78, que a resposta sexual humana se dava nesses 4 níveis fisiológicos de apresentação. Quando vem Helen Kaplan, em 78, e diz, olha, não, a gente vai trabalhar com a resposta trifásica, com a resposta sexual com base em 3 fases. Desejo, excitação e orgasmo. E até então, é o que a gente acaba vendo e trabalhando na clínica. Próximo. Aí, a gente começa a discutir respostas sexuais divididas em 2 gêneros, masculinos e femininos. Nossa, é tão heteronormativo? É sim. Tudo começou aí. Hoje é que a gente discute as coisas de um outro jeito. E na clínica não é nada heteronormativo. O que eu estou trazendo para vocês é uma resposta fisiológica com base numa pesquisa realizada e que pode ser ou não que aconteça dentro do meu consultório, ok? Então, assim, os homens têm o desejo, a excitação, o orgasmo lá em cima e uma fase de resolução. Essa é a resposta sexual daquele organismo chamado, na década de 70, de masculino. Ok? O orgasmo deste homem inclui uma ejaculação, com base na possibilidade reprodutiva. Certo? A resposta sexual feminina, desde sempre, ela tinha o desejo, a excitação, o orgasmo. Uns 5 minutos depois, ela tinha outra possibilidade de orgasmo. Mais 5 minutos, ela tinha outra possibilidade de orgasmo. Quando aquele organismo tinha chegado ao máximo da possibilidade de orgasmo, era quando se resolvia. E aí a gente começou a ver a diferença fisiológica
entre indivíduos biologicamente marcados de outra maneira. E aí a gente começa, de uma forma heteronormativa, a compreender as disfunções sexuais. Fica claro até aqui? Ok? Então, mulheres podem ter vários orgasmos. Os homens, por uma questão biológica e um tempo refratário para ter uma próxima ereção, não têm esta mesma possibilidade. Um determinante biológico. Próximo. Em 2003, em meio a mudanças sociais, em meio a uma série de coisas, vem essa doutora contar para a gente que nós, mulheres, não temos desejo sexual espontâneo. A gente precisa de um relacionamento estável com uma parceria para a gente poder ter um desejo sexual espontâneo. Então, veja, a gente caminha um monte para mostrar um monte de coisa, aí vem uma doutora importante e conta para mim que, assim, ó, você, Carla, não tem desejo sexual espontâneo. Você precisa do estímulo da sua parceria. Olha que legal. Para poder ter desejo sexual. E muitas das minhas colegas que trabalham com terapia sexual baseiam o trabalho delas aqui. Eu jogo no lixo. Mas elas baseiam o trabalho delas aqui. Porque a gente está num processo de transformação cultural, social, comportamental, e aí vem alguém, né, criando uma nova regra para que sirva de agente de controle do meu comportamento sexual e que eu sirva de agente de controle do comportamento sexual da minha cliente. Então, para mim, não serve. Eu trouxe para vocês conhecerem que mundo que muitas vezes se apresenta. Ok? Se fosse um homem, eu acho que eu estranharia menos. Mas é uma mulher e ela é super conhecida. Próximo. Para quem serve a terapia sexual? Para indivíduos, casais e grupo. Próximo, Diego. Felipe. Volta lá, Fê, nas fotinhos. Aí. Então, veja, todas as vezes que uma mulher chega no consultório pedindo ajuda, a grande maioria das vezes ela ainda não conhece o corpo dela na totalidade. E eu tenho que ter formas adequadas de fazer essa apresentação deste corpo, sem que ela se sinta invadida e nem que eu me sinta exposta nessa discussão, ok? Então, a gente vai buscar formas para compreender. Normalmente, esse primeiro slide, eu pergunto, o que é isso? Alguém na plateia responde, vagina. E aí eu sempre digo, não, isso é a vulva. É? O que é isso? Nesse slide de baixo. Ah, esse é o aparelho reprodutor feminino, na sua complexidade. Ovários, trompas, útero, vagina e vulva. E lá em cima, aquele canalzinho embaixo, ó, vocês estão vendo? É a vagina, ela tem em média 8 centímetros, para cima é útero e para fora é vulva. Né? Se nós, estudantes da área de biologia ou humanas, com possibilidade de reconhecimento do próprio corpo, não fazemos essa divisão, nossa cliente menos ainda. Certo? Então, a minha obrigação é dizer para ela, ó, este é o aparato que você tem. O seu clitóris fica aqui, ó. E você vai chegar na sua casa, vai pegar um espelhinho, vai olhar o seu corpo e vai começar a entender como ele funciona. Ok? É simples? Não, não é simples. Ela vai fazer logo de primeira? Não, ela não vai fazer logo de primeira, porque a gente ainda está numa sociedade que diz assim, mulheres, não toquem nos seus corpos. Ah, está mudando? Sim, por sorte. Mas, não por sorte, por muito trabalho. Mas ainda não é um comportamento comum nas mulheres. O próximo. Agora, para os homens, é assim, tudo muito para fora, eles já estão acostumados a tocar, a pegar, a estimular e a entender melhor como é que esse corpo funciona. E, de toda maneira,
eu tenho ali uma explicação de onde é a próstata, de como é que as coisas funcionam, porque existem muitos homens que têm um prazer dito sexual com o toque da próstata, e isso não tem a ver com orientação sexual e com absolutamente nada, é uma possibilidade de sensações físicas que estimulam a atividade sexual com mais prazer. Próximo. Aí, com base nessa estrutura heteronormativa, eles definiram que algumas disfunções sexuais masculinas e femininas se dão na fase do desejo. Inibição do desejo ela pode ser total, situacional, primária e secundária. O desejo hiperativo é aquela mulher que tem motivação para buscar sexo mais do que a média das pessoas. E as parafilias, que são aqueles comportamentos sexuais não acolhidos socialmente. Ok, e eu não vou entrar neles, eu vou falar só das discussões mais comuns na clínica. Então, assim, a inibição do desejo se caracteriza por uma mulher que não tem uma atividade sexual por motivação, nem dela própria e nem por estímulo do outro. O outro até estimula, mas ela não tem vontade de estar na atividade. E nos meninos, acontece da mesma forma. Uma inibição de desejo, ela pode ser total, situacional, primária e secundária, o desejo sexual hiperativo e as parafilias. Parafilias são mais comuns em homens do que em mulheres. Uma coisa importante que a gente vem vendo nos últimos anos é que, quando falta desejo, não é o desejo que falta, é a relação do casal que não anda bem. Não existe mulher com inibição de desejo sexual. Existe mulher numa relação que não é motivadora para ela fazer sexo. E aí, quando a gente pensa que, com todas essas mudanças, ela começa a entender uma relação de abuso, por mínima que seja na relação, ou eu, ou vocês, como é que a gente vai fazer sexo com quem abusa a gente? Então, a gente começa a ver as disfunções sexuais hoje com uma outra cara. Não é mais como era há 10 anos. E para os homens que chegam no consultório reclamando, da mesma maneira, né? A inibição de desejo sexual pode ser suficientemente marcadora do grande medo dos homens, que é a disfunção erétil. Então, eles tomam a pílulazinha não funciona, porque a pílulazinha não vai ser estimulante ou motivadora para ele ter uma atividade sexual, e ele continua ali tendo uma disfunção erétil, porque ele não está feliz também na relação com essa parceria. Na fase de excitação, que é, então, assim, a fase do desejo é o momento em que a gente se percebe querendo sexo. Na fase de excitação, o organismo também mostra que está pronto para essa atividade sexual. Nas mulheres, a gente tem uma lubrificação bastante importante que facilita as possibilidades de penetração com a primeira ideia de manutenção da espécie. Ela pode ser, a disfunção sexual pode ser primária, secundária e situacional, e na fase de excitação, na mulher, a gente vai ter a dispareunia, que é a dor durante a penetração, e essa penetração pode ser de dedo ou de pênis, e o vaginismo, que é a contração dos músculos involuntariamente, né, eles se contraem, e não existe a possibilidade de penetração. E, no caso dos homens, a gente vai ter uma disfunção erétil, que pode ser de obtenção, que, então, assim, ele tem dificuldade de ter aquela ereção no contato sexual, ou ele tem a ereção e não consegue fazer a manutenção. Ela pode ser primária, secundária e situacional, e, em alguns casos, em raros casos, a gente vai ouvir que este homem também tem dor genital na hora da atividade sexual. E, na fase do orgasmo, a gente vai
trabalhar basicamente no caso das mulheres com anorgasmia. As pesquisas no Brasil trazem dados absurdos da quantidade de mulheres com anorgasmia. Varia de 30% a 80%, dependendo da pesquisa. Né? Num país como o nosso, se eu saio por aí fazendo uma pesquisa, você tem orgasmo, sim ou não? Né? A grande maioria das pessoas não sabe o que é o orgasmo. Então, as pesquisas no país também são feitas de maneira estranha. Então, a gente vai ter um gap enorme de números de uma para outra. Mas a queixa é de anorgasmia, na grande maioria das vezes, dentro das pesquisas, não dentro da prática clínica. A dispareunia feminina e a cefaleia pós-coital, que é muito incomum de acontecer. No caso dos homens, a gente vai ter a ejaculação rápida, a inibição ejaculatória, que é o homem não ejacula, né, ou ele ejacula fora do tempo. Ele tem a sensação de orgasmo que se dá entre as orelhas e não tem a ver com a ejaculação. É, sim, um emparelhamento de estímulos que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, por um processo de aprendizagem. E quando isso está fora do caminho, então a resposta ejaculatória é diferente da resposta de sensação de orgasmo. Ele vai ter uma ejaculação, pode ter uma ejaculação retrógrada, que ao invés dela ir para fora, ela volta para dentro da bexiga. Então, ele tem a sensação de orgasmo, mas ele não vê a ejaculação acontecer para fora, e ela volta para dentro da bexiga e é expelida através da urina. A anorgasmia, que é assim, ele ejacula e não tem a sensação de orgasmo, ok? Que pode ser também a não ejaculação e a não sensação de orgasmo, e alguma dor genital, que também pode acontecer na fase do orgasmo. Bom, o que a gente precisa entender é que, para essas disfunções acontecerem e chegarem até a nossa possibilidade de trabalho, existiu uma história pessoal, familiar e social, que foi facilitador ou não de desenvolvimento de habilidades e repertórios de comportamento sexual para estar com o outro. Porque quando a gente pergunta assim, você se masturba? Porque eu sou obrigada a perguntar isso para o meu cliente. Quem aqui pergunta para o cliente? Alguém aqui? Você pergunta. E como é que você se sente perguntando? Não é tranquilo? Eu sou obrigada a fazer essa pergunta, né, para entender como é que estão essas habilidades. Porque o comportamento masturbatório ele é um facilitador para o comportamento real, com possibilidade de envolvimento com o outro. Porque na hora que eu estou fazendo sexo, não é só o meu comportamento, é o meu comportamento e o do outro, e os dois juntos e misturados, né, tendo um encontro. E aí eu me pergunto, putz, vamos comer? Vamos colocar o garfo na boca? Vamos mastigar? Vamos. A gente vai mastigar do mesmo tempo? Não. E aí, então, a gente tem que começar a fazer essa adaptação entre indivíduos e construir novos repertórios individuais e na parceria. Quando as pessoas me buscam, não há tempo para eu ficar conversando sobre outras coisas. Então, eu encaminho para o ginecologista, para o urologista, se for o caso. E a gente tem feito muitos encaminhamentos para endocrinologistas, porque a busca para as questões da sexualidade tem sido muito diversa e muito variada. Então, eu preciso saber trabalhar multidisciplinarmente, conhecer pessoas que me ajudem no meu trabalho, porque o foco é qualidade de vida para o meu cliente, para a minha cliente. Aí, com todo esse esforço que a gente faz, a gente ficou pensando em como é que a gente poderia facilitar as nossas análises funcionais sobre aqueles comportamentos funcionais ou disfuncionais. E aí a gente desenvolveu e construiu inventários da sexualidade. Pode passar para o próximo.
que vão trazer para a gente dados importantes sobre o comportamento sexual, que hoje tem o nome de disfuncional. O que a gente tem que lembrar é que todo comportamento sexual disfuncional ele tem uma função, e a gente vai ter que entender qual é a função da manutenção da disfunção sexual. E aí a gente construiu esses inventários de sexualidade para facilitar as nossas análises a respeito do comportamento do cliente da gente. Finalidade do uso de testes e inventários. Facilita a adesão do cliente, serve de linha base para nós, permite reconhecer os problemas sexuais além da queixa específica e relacionais, permite planejamento do processo de psicoterapia, e aí a gente vai desenvolver com ele um novo repertório comportamental com mais habilidades sexuais para esta experiência sexual mais prazerosa. Próximo. Ok, próximo. Bom, e aí é que a gente vai compreender que a gente vai precisar de um descarte total de doenças do corpo. Então, a gente vai ter que ver se tem diabetes, se tem alguma comorbidade, alguma outra doença além da disfunção. Porque algumas doenças físicas, orgânicas, fazem com que a gente tenha uma resposta fisiológica disfuncional, e aí a gente vai ter uma disfunção sexual. Bom, no caso das mulheres, né, todas as mulheres que acabam passando pela avaliação de terapia sexual, a gente vai compreender que existe algum tipo de abuso, de coerção, né, de autorregras e regras diante das respostas sexuais, que os respondentes de sexo, às vezes, pode ser um problema, porque, assim, quando a gente se prepara para o sexo, muitas mulheres dizem que a sensação que elas têm é uma sensação de que elas estão tendo uma crise de alta ansiedade, né? Porque o coração dispara, porque a pupila dilata, porque existem sensações físicas muito próximas a uma situação de alta ansiedade, e que, quando a gente está sob situações de coerção, de violência, de abuso, essas sensações físicas e corporais são muito importantes. E aí, quando ela vai para a cama, fazer sexo com alguém, ou ter uma atividade masturbatória, e essas sensações físicas acontecem, ela é remetida a uma sensação de alta ansiedade. E todas as vezes que eu discuto isso, eu lembro de um atendimento que eu fiz, em que ela contava para mim que todas as vezes que ela ia fazer sexo, ela não conseguia ter orgasmo porque ela tinha apneia. O que é apneia? Uma parada respiratória. O que é um orgasmo? Uma parada respiratória. Os franceses chamam o orgasmo de petit mort, quer dizer, uma pequena morte. Então, ela tem 1 segundo de parada respiratória. E quando ela estava entrando na possibilidade de sentir orgasmo, o que acontecia? A parada respiratória, o medo de morrer, e aí a atividade sexual dela era péssima. Então, às vezes, a gente vai ouvir, às vezes, com alguma frequência, a gente vai ouvir relatos de mulheres que associaram essa sensação física a um evento de alta ansiedade, e aí a atividade sexual não é tão boa. Porque o sexo, para ser bacana, ele tem que acontecer num momento de relaxamento, ao contrário do que a gente pensa, né? Para tudo isso que eu mostrei para vocês fisiologicamente funcionar, a gente tem que estar tranquilo nessa atividade. E aí, quando vem um evento que traz esses respondentes que a gente vai chamar de ansiedade, o homem perde a ereção e a mulher perde a concentração, porque as sensações físicas
não são tão legais nem tão bacanas. Próximo. O que a gente vê, muitas vezes, é a falta de educação sexual, e educação sexual no sentido de compreender o próprio corpo, entender esse comportamento sexual como mais uma possibilidade comportamental, sem uma ideia moral sobre ele, para homens e mulheres e todas as variações de gênero. Comportamentos sexuais inadequados e repertórios inadequados, porque em algum momento o processo de aprendizado foi: eu vou me masturbar no banheiro, a família é muito grande, né? Eu não posso usar o banheiro por mais de 15 minutos. Então, esses homens desenvolvem um comportamento ejaculatório, por exemplo, muito rápido, porque todo o processo de aprendizado foi no banheiro, com hora contada, com a mãe batendo na porta, com o irmão dizendo, e aí ele vai para a vida sexual. Ele vai encontrar um outro com quem ele vai ter que fazer um combinado de como é que esses comportamentos sexuais vão acontecer, e ele aprendeu desta forma. Né? Então, todas as vezes que eu estou falando de comportamento sexual, eu me lembro de um exemplo de um colega do consultório, que era assim: o rapaz chegou e falou, olha, me disseram que eu tenho um problema. É. A minha parceira disse que eu tenho um problema, mas com base no quê? Não, porque eu estava fazendo sexo com ela, de repente eu enfiei a mão embaixo da cama, tirei o sapato, consegui ter um orgasmo olhando o sapato. E ela disse que isso não é legal. Não é legal mesmo. Deixa eu entender o que foi que aconteceu. Como é que ele aprendeu a ter um orgasmo? Com sapatos. Mas o que foi que aconteceu? Bom, a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Às vezes as coisas acontecem porque elas acontecem, sem o menor controle. E ele também não se lembra quando foi que ele emparelhou essas coisas todas para poder ter essa resposta sexual com o sapato. E aí ele encontrou essa moça disse, olha... E aí nós tivemos todo um caminho bonito de acompanhar este processo de... Ok, este é o estímulo disparador? Então tá, a gente vai olhar para o sapato, vai olhar para a cara dela. E aí, por aproximação sucessiva, devagarinho, a gente foi adaptar esse comportamento ejaculatório para a necessidade desse casal. Então, o trabalho na terapia sexual, ele é muito lúdico, né? Ele tem que ser lúdico. E se a gente consegue olhar o outro como o resultado de contingências, às vezes com algum controle, às vezes com controle nenhum sobre absolutamente nada delas, a gente consegue entender essa necessidade do indivíduo e saber que aquilo é causador de sofrimento. Ok? Como é que a gente trabalha? Carla, como é que faz? Bom, o que a gente mais usa no primeiro momento é o reforçamento negativo, que é a retirada de algo dessa atividade sexual, para que a gente possa incluir outras coisas. Então, para a grande maioria das disfunções sexuais, a gente vai suspender a possibilidade de coito. Ok? O que é coito? Heteronormativamente, a penetração do pênis na vagina. E num outro tipo de relação com um outro tipo de orientação sexual. Da mesma maneira, a gente vai pedir para que não haja a introdução de absolutamente nada em lugar nenhum, até segundo pedido.
Ok? Então, o que eu peço é, vamos flexibilizar para a gente poder trazer os casais para dentro da nossa clínica. Combinado? Aí a gente vai trabalhar focalização sensorial, que nada mais é do que, bom, então a gente suspende o coito, vai propor que esse casal, ou que essas pessoas, ou que essa pessoa sinta os estímulos físicos e sensoriais e que consiga compreender o que aquele estímulo gera de pensamento. Porque a ideia das pessoas é, eu penso e aí eu me comporto. Como se fosse uma caixa preta. Então, o que a gente vai fazer é, junto dela, fazer com que ela tenha a compreensão de que aquele estímulo gera um comportamento, e este comportamento mantém a disfunção sexual. E, a partir daí, a gente vai trazendo para esta sensação física, corporal e lúdica para o casal, na verdade. Eu peço para fazer 2 vezes na semana. Alguns casais dizem, não, isso é legal, vou fazer 7 vezes por semana. Como o sexo é algo que não é tão importante, vocês sabem quantas vezes eles fazem para a próxima semana? Nenhuma. Mas eles contam para mim que eles querem melhorar a atividade sexual deles. E aí eles precisam encontrar tempo na agenda, eles precisam mandar a criança para a casa da mãe, eles precisam, enfim, modificar aquele ambiente para que eles possam vivenciar o que a terapeuta está pedindo. Próximo. Masturbação dirigida, que é, bom, vamos lá, vamos tocar esse genital ou tocar esse corpo de maneira a entender como é que é o caminho para a tua obtenção de prazer. E depois a gente vai pedir para a parceria fazer este mesmo caminho, e aí a gente vai entrando em acordos para uma atividade sexual melhor para ambos. A manobra da ponte é uma técnica utilizada que, assim, a grande maioria das mulheres tem facilidade de obtenção de orgasmo pelo toque do clitóris. Mas o discurso opressor diz que uma mulher madura tem que ter um orgasmo vaginal. Então, o que a gente faz é, você tem certeza que você precisa disso? Eu tenho, eu vou ser mais feliz assim, tá bom. Então, a gente vai tirar este estímulo disparador do clitóris e levar para dentro da vagina, por isso que se chama manobra da ponte. E é devagar. Então, assim, percebeu que vai ter orgasmo, um dedinho para dentro. Percebeu que vai ter orgasmo, mais um pouquinho para dentro, até chegar na vagina, num ponto importante, onde que, com a penetração, esse estímulo seja o suficiente para essa mulher ter um orgasmo. E o ponto G? Se ele existisse, todo mundo teria orgasmo vaginal. O que existe é uma estrutura rugosa dentro da vagina, da grande maioria das mulheres, mas não necessariamente o estímulo dele seja um disparador da sensação de orgasmo. Para as questões ejaculatórias, a gente usa técnicas de marcação do momento pré-ejaculatório, ou seja, quando este homem começar a entender que ele vai ejacular, ele vai ou parar o movimento, ou apertar a cabeça do pênis, ou qualquer coisa que traga um estímulo tátil. Só não vale pensar no jogo do time que perdeu. Né? Então, a gente vai ter que trazer para este homem uma ideia de que ele tem outras partes do corpo, que ele pode prestar atenção onde está o pé dele, que ele pode prestar atenção onde está o braço dele, para que ele não perca a ereção. Porque acho que todos nós que torcemos para algum time, se a gente pensar no time da gente que perdeu, esquece. Né? A gente não vai conseguir continuar numa atividade sexual que seja adequada. Mas a grande maioria, ao invés de colocar
um estímulo que faça com que a manutenção do comportamento se dê, coloca um estímulo que interrompe a resposta sexual adequada. E aí, assim, a gente pede que eles escrevam contos eróticos juntos e que eles leiam para eles esses contos eróticos. E a técnica da busca obrigatória é hora marcada, toda quarta-feira, porque quando a gente namorava, a gente só se via de quinta e sexta, porque sábado e domingo ela trabalhava, e a gente conseguia namorar. Então, a gente vai marcar os encontros. Então, a busca obrigatória é nada mais do que os encontros marcados para essas atividades sexuais acontecerem. E tem um negocinho muito bacaninha que uma amiga inventou, que chama-se banquete erótico, né? Que a gente pede para eles cortarem pedacinhos de frutas e eles vão servir o outro com partes do corpo, e não necessariamente com o garfo. Né? E aí a gente vai trazendo todo um lúdico que a grande maioria de nós perde porque genitaliza o comportamento sexual. E aí a gente vai trazendo qualidade de vida para esse casal, melhorando a comunicação do casal, independente da orientação sexual do casal, papel de gênero ou até mesmo gênero. A gente vai construindo uma possibilidade de comunicação muito mais adaptada para aquela vida sexual que eles têm como possibilidade. Técnicas gerais que a gente utiliza é o relaxamento, biblioterapia, que são leituras dirigidas para a necessidade daquela disfunção ou daquele casal. Banhoterapia, que é, na verdade, a possibilidade de tomar um banho não só para lavar. Né? Porque a gente toma banho assim, né? Vai se vestindo pelo meio da casa e esquece que a gente tem um corpo. Então, a pedida é, vai lá, busque um sabonete, busque um creme corporal, vamos estimular esse corpo. Para o gênero considerado feminino, é mais fácil. Para o gênero masculino, não, pode deixar, eu passo a esponja, a bucha. Não, eu não quero isso. Eu quero que você sinta que você tem outras partes do corpo além de um pênis. E aí a gente vai estruturando esta possibilidade de estimular o sensorial e fazer com que este homem e esta mulher tenham uma atividade sexual reconhecendo o corpo, sensibilizando o corpo, reconhecendo e verbalizando as fantasias sexuais, desenvolvendo técnicas sexuais importantes para aquele casal, que não existem técnicas para todos nós. Cada qual de nós faz sexo de uma maneira. Cada qual de nós responde ao mesmo estímulo de uma outra maneira. E aí a gente vai desenvolvendo possibilidades de novas habilidades para as preliminares, para a atividade com coito, para o sexo oral e posições coitais. E aí, o mais legal disso tudo é contar para vocês que a gente vai trabalhar a sensorialidade. Próximo. A visão é sempre o mais importante dos órgãos sensoriais para o adulto, não é? Ou a gente sai lambendo coisas por aí? Colocando qualquer coisa na boca. Não. Então, a primeira coisa que eu vou ter de contato com a minha parceria é o visual. Oh. Isso não é sexo, gente. Isso é mentira. Ok? Isso não é sexo. Isso é mentira. Ó. Isso, a grande maioria de nós que apertar a bunda vai ter celulite. Volta a outra. Isso é mentira. Né? Isso é verdade.
E isso é estimulante para algumas pessoas. E se a gente não der conta de lidar com o nosso próprio corpo, a gente não vai conseguir fazer sexo. E a gente vem de uma cultura em que aparece uma bunda grande com celulite e a gente diz que é feio. Volta. Quantas de nós tem essa bunda? Então, da gente começar a entender que os humanos têm um padrão de beleza que não é humana enquanto padrão. E aí a minha obrigação enquanto terapeuta é trazer, olha, esse é o seu corpo. Ah, mas eu não estou muito feliz. Bom, então você vai fazer exercício físico todo dia, sei lá, vamos encontrar outra alternativa, mas o teu corpo é esse. A cor da sua pele é essa. O tipo de cabelo que você tem é esse. Você mede 1,60 m. Você quer ter 1,80 m só se você puser salto. Né? E trazer uma compreensão deste corpo que é a possibilidade de obtenção de prazer. E não ficar vivendo a ideia de que eu posso ter um corpo perfeito para ter um sexo perfeito com uma parceria perfeita. Não tem bicho mais imperfeito do que a gente. Ok? Então, trazer esta ideia das coisas práticas e estéticas. Meninos, algum de vocês tem um corpo desse? Não. Né? Então, veja. Isso aqui é o ideal, é o que é vendido. Mas não são os corpos que a gente vê. Próximo. A audição, as palavras, o quanto a gente fala a respeito do outro, para o outro, o como a condução das palavras e a música e a audição, e esse casal que tem uma música que é marcadora da relação, e tentar trazer essas questões auditivas, né? Quando a minha mãe gritava lá do fundo da casa assim, Carla! Eu já sabia que eu não sabia que eu tinha feito, mas que eu tinha feito. Então, quando o R ficava esticado, né? Então, veja, como o estímulo auditivo vai me fazer ter respostas fisiológicas. Como vai me preparar ou não para lutar ou fugir. No caso, eu fugia. Então, da gente começar a também trazer para esse casal esses estímulos auditivos que fizeram com que esse casal se mantivesse junto. Né? E trazer uma possibilidade lúdica de namoro, não de romance, porque romance não existe. Né? Existe uma possibilidade de namoro, ok? E aí a gente começa a trabalhar o que esta música traz para cada um, o que essa música diz para cada um, que o tom de voz, como é que fica isso, e como é que as coisas se ajeitam. Próximo. O olfato, né? Ah, mas o cheiro mudou, eu não gosto do perfume que ele usa, eu não gosto... Então, da gente conseguir entender quais são os estímulos que não estão funcionando para aquela atividade acontecer, ou os que vão funcionar para aquela atividade acontecer. Porque assim, eu chego em casa, ela está tão cheirosinha, mas eu gosto de cheiro de chulé. Eu gosto de cheiro de corpo. Eu não gosto de cheiro de perfume. Então, a gente vai ter que encontrar uma alternativa. Ou, por exemplo, o cheiro natural da pele da pessoa. Isso. Entendeu? O cheiro natural da pele da pessoa. A colega nos falou. É isso. E eu chego em casa, ela passou perfume. Mas eu gosto do cheiro da pele, eu gosto do gosto da pele. E aí a gente vai conseguir entender uma série de outras coisas, ok? O paladar. E aí a coisa é lúdica, então vamos colocar... eu não gosto muito do sexo oral, porque o gosto não é tão bom do corpo da pessoa. Então, como é que pode melhorar? Vamos colocar leite condensado, e aí eu vou pedindo para que eles tragam a possibilidade das coisas que eles vão viver naquela vida sexual
que a eles pertence, ok? E a sensação de tato. Ah, não tem pegada, tem pegada. Né? Vamos lá, vamos experimentar. E a focalização sensorial é isso. Então, assim, a gente vai pedir para que os toques sejam mais fortes, mais leves, com as pontas do dedo, com talco, com creme, com óleo. E aí a gente vai desenvolvendo sensações corporais que nos preparem para a atividade sexual. Enfim, é uma infinidade de variáveis dentro do setting terapêutico. Você acende a luz para mim, por favor? E a gente tem que estar atenta e atento a todas elas. Né? E quando eu falo de terapia sexual com base numa heteronormatividade, o que eu trago para vocês é uma discussão teórica. Na prática, essa heteronormatividade já não acontece mais. Até porque as pesquisas vêm contando para a gente que ninguém é 100% nem hétero, nem homo, nem bi. Ninguém é nada. As pessoas se comportam sexualmente naquele momento, daquela maneira. Então, veja, o que eu trouxe para vocês foi um apanhado geral da proposta do que é o trabalho da terapia com foco na sexualidade, e, a partir daí, eu estou disponível para vocês me perguntarem o que vocês quiserem saber a respeito da minha prática clínica. Alguém tem uma dúvida? Ai, meu Deus. Três pessoas podem vir aqui na frente que estão com dúvida. Alô, alô? Depois a gente chama mais três. Olá, adorei a palestra. Que bom. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se vai caber, com certeza, sobre sexo tântrico e sobre o pompoarismo hoje. Olha, sexo... Desculpa, vamos fazer uma rodada de 3 perguntas para ir mais rapidinho, Tá. senão a gente não vai ter muito tempo. Pode Tá bom, ser? pode. Tá, eu queria saber sobre se você já atendeu, ou se tem bastante procura ou pouca demanda, sobre a sexualidade envolvendo a terceira idade. E se tem alguma coisa diferente sobre a sexualidade nessa fase, assim, mais especificadamente. Obrigada. Na verdade, eu queria saber se a terapia sexual é a mesma coisa de um sexólogo. Ou tem diferença? Como que é? Eu vou começar sobre a terapia sexual e o sexólogo. Os cursos de sexologia eles são abertos até para engenheiros. Então, qualquer pessoa que queira fazer uma pós-graduação em sexologia está aberta. Eu não sou sexóloga. Eu sou uma psicóloga com especialidade em terapia sexual. Sobre sexo tântrico. Não entendo nada disso. Sobre o pompoarismo. É uma técnica criada por Kegel, que a gente usa para o vaginismo, que é a contração e o relaxamento desses músculos da entrada da vagina e do ânus, que algumas mulheres desenvolveram extramusculatura, e aí a vagina fuma, cospe bola, desoe, conversa. Né? A proposta da terapia sexual, de verdade, não é essa. Né? É fazer com que esta mulher tenha uma resposta sexual adequada para a obtenção daquilo que ela chama de prazer, ok? Então, o pompoarismo nada mais é do que tomar para si uma técnica e transformar nessa brincadeira. Que faltou terceira idade. A terceira idade está chegando agora nos nossos consultórios. Porque a gente está ficando mais velho agora, com a consciência de que a gente pode viver coisas de sexo ainda. Então, nós não temos muitas pesquisas. Alguém já tinha me perguntado isso antes. A gente não vai ter ainda pesquisas que comprovem que a vida sexual na terceira idade é boa. Mas, quando chega alguém da terceira idade no consultório,
com certeza a gente consegue entender que a vida sexual é boa, porque existe um organismo que tem sempre a possibilidade de obtenção de prazer na atividade sexual. Bom dia. Bom dia, eu sou psicóloga e queria saber se você tem experiência com casos de depressão, ansiedade associada com compulsão sexual. Não, não tenho experiência com casos de depressão e ansiedade associada à compulsão sexual. Bom dia, Carla. Sempre um prazer te ouvir. Que bom. De forma bem resumida, tem como você passar para a gente a questão das... Você já explica de cara para o seu cliente a sistematização do processo? Então, nas primeiras sessões, você já orienta esse cliente em relação a essa avaliação das fases, né, de excitação, de orgasmo. E, em geral, se há aderência, depois que você explica todo esse processo, o cliente lhe adere, porque vai exigir todo um movimento dele, muito maior dele. Obrigada. Bom dia, obrigada. Na verdade, assim, um questionamento que eu tenho é se existem pessoas que são assexuadas. E aí agora tem uma nomenclatura nova que está aí na rede social, que é o demissexual. E aí eu queria saber se isso seria uma... se a pessoa quiser mudar isso, ela vai procurar terapia e consegue mudar, ou se ela não quiser, ela fica nessa determinação dela própria e é isso mesmo, ou se fisiologicamente existe isso, ou sempre vai ser uma disfunção sexual. Ok. Sônia, todas as vezes que alguém chega no meu consultório, eu faço a primeira consulta, eu ouço esse cliente, eu marco 2 sessões seguidas. A primeira para ouvi-lo e a segunda para apresentar os inventários. E aí ele vai responder para mim todas as questões da sexualidade, do comportamento sexual que eu preciso saber. Neste momento, eu já marco o retorno e aí eu vou explicar para ele. Eu tenho um órgão reprodutor feminino e masculino no consultório. E aí eu consigo explicar ali mais didaticamente. E aí a gente tem uma chance de aderência ao processo maior. Então, todas as vezes que eu explico para o cliente o próximo passo, a chance dele voltar é maior, né? Até porque, assim, diferente dos outros processos de psicoterapia, ninguém tem a vida inteira para fazer sexo com qualidade. Então, a gente tem que focar e o trabalho tem que ser rápido. Da demissexualidade e o assexual. De novo, o assexual não vai me procurar no consultório porque possivelmente as coisas estejam acontecendo ali e a vidinha dele está boa. E nem é todo mundo que vai fazer sexo. Muita gente vai viver uma vida sem necessidade de fazer sexo, né? E agora tem uma nova nomenclatura, que é o demissexual, que eu acho que parece um pouquinho com a história da Bela Adormecida, né? Com a possibilidade de primeiro ter um envolvimento para depois poder acordar para situações da sexualidade, o que pode ser de muito sofrimento, porque o social propõe o comportamento inverso, né? A gente sai muitas vezes, experimenta o sexo para depois poder ter um envolvimento afetivo. Agora, se isso estiver incomodando, qualquer comportamento que incomode esse indivíduo quiser transformar dentro do processo de psicoterapia é possível. Ok? Diante de tão pouca informação disponível, né? Você falou em termos de pesquisa, né, e de comparações até, né, Brasil com o exterior, qualquer coisa assim, acaba procurando ajuda quem sente uma diferença muito grande em relação a uma qualidade de vida, né? Mas tem alguma referência, algo a respeito do que seja um desempenho satisfatório? Um casal que tem uma boa qualidade de vida sexual, porque, de repente, muita gente pode não ter e nem saber disso, né? Então, se não tem e não sabe, não é um problema. Né? Procura quem percebe
quem está sofrendo e que algo muda naquela relação e que já não tem mais a qualidade que tinha anteriormente. Muita gente vai ter uma vida sexual que para uns não é satisfatória, mas para aquele casal é, diante das possibilidades de aprendizado e desenvolvimento de comportamentos. Tá ok, então a gente não vai mexer. Bom dia, muito obrigada. Eu queria saber o que você indica e a situação do país em termos de especializações, pós-graduações, focadas no tema da sexualidade, porque eu sinto que na graduação é um tema que passa meio batido. Então, aqui na USP tem um grupo de estudos para questões... Aqui na USP não, né, no IPQ, que é o Prosex, que lá se discute muito as bases da fisiologia e dos tratamentos das disfunções sexuais. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma especialização que ela é mais comprida, ela é uma especialização de 21 meses, que aí é só para a prática clínica, ok? Que a gente vai desenvolver habilidades para esses atendimentos. E devem abrir mais alguns 2 cursos nos próximos 6, 7 meses, né? Com registro no MEC. Então, é começar a procurar, é fazer uma busca de coisas na cidade que facilitem esse trabalho. São poucos os centros, mas os centros que oferecem na cidade são centros sérios, né? Então, busquem. Às vezes tem um curso de educação sexual que é bem legal para a gente começar a olhar o tema e a discutir o tema, e não necessariamente partir direto para uma discussão clínica. Então, dá uma busca ali, vê o que tem, mas que tem bons centros e centros que fazem a diferença, não tenho dúvida. Existem bons centros que vão especializar a gente. Mais pessoas com dúvida? Oi, Carla. Oi, Cíntia. Na sua prática clínica, eu vi que você assistiu à primeira palestra, né? Eu queria saber, entender como que funciona na sua prática clínica essa questão do feminismo. Você leva em consideração toda essa questão cultural? Então, quando a gente fala de Green FAP, é algo que eu já faço há anos, né? Que a gente nomeou agora. Eu não posso deixar de discutir transformações sociais, culturais e processos de opressão contra a mulher. Mas eu não tenho o direito de tirá-la da casa dela se eu não der para ela a chance de sobreviver sem aquele algoz. Então, eu preciso trabalhar uma habilidade nesta mulher para ela sair desta relação e tornar-se empoderada de verdade da sua própria vida, sem que ela dependa desse algoz. Eu acho que todas essas mudanças sociais são incrivelmente lindas, mas a grande maioria das mulheres não estão preparadas para essa mudança muito rápida. E eu, como uma terapeuta clínica, tenho a obrigação de mostrar outra possibilidade e tenho que ter a obrigação de ter paciência com os processos de desenvolvimento de habilidade, de saída da coerção e do abuso e da violência. Agora, eu digo para ela, não quer fazer sexo? Não faça. Mas você quer dizer que foi a terapeuta que mandou? Não tem problema, a gente traz ele aqui e a gente vai conversar o casal. Né? E aí, quando o casal vem, a gente começa a discutir a relação propriamente dita, e eu vou, com respeito ao indivíduo macho alfa, que desenvolve um comportamento coercitivo em direção à minha cliente, mostrar para ele, com respeito, com educação, mas com muita clareza, porque eu sou muito clara nas coisas que eu falo, de que este comportamento que ele exerce sobre ela é um marcador da disfunção sexual que ela apresenta em direção a ele. Foi ela que disse? Não, fui eu. Então, se ele quiser brigar, ele vai brigar comigo. Então, a minha obrigação é instrumentalizar a minha cliente para ela ir embora. Mas a minha obrigação é
fazer isso menos traumaticamente. Muito pertinente a tua pergunta, porque eu fiz uma supervisão de um psiquiatra e a gente estava conversando e discutindo, e existem alguns profissionais da terapia de casal, basicamente, que arrancam essa cliente da relação, levam essa cliente para uma situação outra, né, para os coletivos, e esses coletivos têm advogados, e esses coletivos fazem o que tem que fazer, só que arranca a cliente sem dar para ela uma habilidade individual de transformar aquele mundo. E aí ela olha para ele e diz assim, mas eu não queria me separar. A terapeuta me pegou pela mão, me levou para este lugar. Eu estou sendo tão violenta e tão abusadora quanto aquele homem. Então, eu tenho que desenvolver junto da minha cliente novas habilidades para ela se manter sozinha, para ela não ter medo de se separar daquela parceria, porque o abuso e a violência não acontece só entre homens e mulheres. O abuso e violência também acontecem entre casais homossexuais e casais de lésbicas. Então, eu tenho que, antes de separar minha cliente do marido, até porque eu não tenho esse poder, graças a Deus, né, dar para ela uma habilidade de transformar a vida dela naquilo que ela acredita que seja importante. Não é o que eu quero que ela faça, mas levar a possibilidade dela compreender este momento e encontrar outras alternativas que sejam viáveis para aquela mulher. Dizer, olha, esse comportamento me sugere aquela outra coisa. O que você acha disso? Eu achei muito pertinente o que você acabou de dizer a respeito de o que não fazer, né, para você gerar a possibilidade dela mesma tomar as decisões dela, não você conduzir ela para aquela separação. Uma coisa que eu estou estudando sobre o feminismo já faz um tempo, no setting terapêutico, e eu tenho uma crítica, na verdade, eu preciso aprofundar mais, mas eu queria ouvir de você que já está no mercado, já está trabalhando com essas questões, o seguinte, eu, quanto futura psicóloga, eu acredito na transformação da pessoa, que ela possa mudar, né? Eu não vejo coerência em dizer, em você fomentar naquela mulher uma militância, uma semi-militância, para que ela saia da relação abusiva, se eu acredito na transformação. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. E aí o cara, às vezes a gente vive, né, nessa cultura que é super patriarcal, e ele mesmo aprendeu daquela maneira. Não necessariamente ele tem consciência de que de que ele é abusivo. Pelo menos as experiências que eu vejo assim de vida é que muitos abusadores não compreendem, não se vê como abusivos. Eles não entendem que aquilo é ruim. Eles acham natural, naturalizado. E aí, como trabalhar uma questão dessa? O terapeuta ele consegue compreender essas questões de que o cara pode não ter consciência também e ele, sei lá, promover. Se o terapeuta não compreender que o cara não tem consciência, é melhor ele abrir uma loja de revelação de fotografia. Porque, veja só, nós estamos transformando. Eles também. Só que, para a transformação, leva tempo. Então, muitas vezes, é mais fácil lidar com este cara que não tem consciência e mostrar para ele, né, que existe possibilidade de um relacionamento com mais equidade, com mais respeito, com mais uma série de coisas, e ele adquirir novas habilidades comportamentais, do que aqueles que chegam no consultório muito desconstruídos, muito bem colocados, muito feministas.
muito mais abusivos também do que aquele que não tem consciência do comportamento machista. Então, eu prefiro lidar com este que não tem a consciência e, aos poucos, também ajudá-lo a transformar e transformar com ele a compreensão dele sobre relacionamento, do que esses pseudo-feministas que compram a causa e que usam a causa para abusar da gente. Posso só fazer uma última pergunta? Claro. Sobre a FAP. Então, ela te dá essa liberdade de você trazer... a mulher te procurar para as questões dela, mas você propor que ela traga o parceiro no meio do processo. Porque Sempre. Tem algumas abordagens eu que não Eu não atendo mulheres com disfunção sexual sem convidar o parceiro. Eu não atendo homens com disfunção sexual sem convidar a parceria. Eu não atendo transexuais com disfunções sexuais sem convidar a parceria para estar. Porque eu atendo pessoas. Então, quando eu atendo pessoas e essas pessoas têm uma parceria, a obrigação do terapeuta de casal, que tem que ser um terapeuta sexual, ou melhor, o contrário, a obrigação de um terapeuta sexual, que tem que ser um terapeuta de casal, é de ouvir também a parceria e de adaptar necessidades e comportamentos daquele casal para aquele casal. E óbvio que eu não posso estar limitada àquele mundo. Trazer essa informação de fora para dentro, até porque eles estão aí, eles estão vendo toda a transformação social acontecendo. E isso, muitas vezes, é a crise dentro do casal. Porque mulheres de 50 anos estão indo embora das suas casas porque elas estão se sentindo abusadas por casamentos de 20, 30, 40 anos. Então, veja, toda a transformação social está transformando o indivíduo. Como eu atendo pessoas, é impossível não atender pessoas e trazer essas questões dessas transformações sociais para dentro do setting terapêutico. Eu não faço pesquisa em análise do comportamento. Eu trabalho com pessoas. Então, o que a gente vai fazer é várias análises funcionais e levar essa consciência para dentro deste relacionamento. E, muitas vezes, montar essas análises funcionais com o casal, semana após semana, independente de gênero, orientação sexual ou qualquer coisa que o valha. E aí a gente vai trazendo consciência social, mudança de comportamento, qualidade de vida a dois. Eu que agradeço. É que, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Estourou, mas ele poderia fazer pergunta para você lá fora? Pode. Estou ali fora, então. Desculpa, viu, gente? Gente, obrigada. Senão a gente começa a atrasar. Eu agradeço muito vocês por terem vindo. Foi ótimo, muito bom. Agradeço a vocês pelo interesse. Quem quiser almoçar, a gente tem 2 trailers aqui na Psico, tem também ali na ECA, que é um instituto próximo, um local para almoçar. Queria lembrar que a gente tem um sorteio de kit de livros hoje mesmo. Se alguém tiver interessado no esquema, pode procurar algum de nós. E queria pedir para a Caroline, com K, falar com algum de nós da camiseta Bordeaux. Obrigada.